Jaya, ho, caminhantes da Mãe Terra, muito alegria de estar aqui com vocês para mais um episódio do canal Meta Shakti. Eu sou a Surya Jankri e hoje faço um convite muito especial para estarmos aqui conversando sobre o nosso tema geral, que é sobre machismo, e num tema mais direcionado, do qual nós vamos estar compartilhando, é sobre o preço do autorresgate. E para falarmos um pouco desse preço do autorresgate, dentro dessa ideia sobre a questão com o machismo, a gente vai falar um pouquinho sobre uma experiência muito pessoal, no qual esta semana mesmo eu passei, e gostaria de trazer para vocês um exemplo, quando eu compreendo, né, dentro do meu olhar, o que é essa questão com o machismo. Essa semana eu estava fazendo renovação do seguro do meu carro e eu já havia recebido a proposta da corretora, né, do seguro, de um valor X lá para renovação. A hora que eu olhei a proposta, eu pedi para ela fazer umas correções. Estava lá na proposta do meu carro o estado civil, e o estado civil meu estava lá casada. Bem, não sou mais casada, no momento estou divorciada. Daí eu pedi para a gente, né, fazer a correção dessa questão lá na proposta. Em seguida ela me manda novamente a proposta e veio com valor alterado. A hora que veio com valor maior. Daí eu falei, cara, será que esse valor maior foi porque eu pedi para fazer a correção do meu estado civil? E daí eu perguntei a ela, né, se foi por conta disso, né, da alteração do meu estado civil? Ela falou, foi. Eu falei, cara, que injusto. Veio mais caro, obviamente, né? Eu falei, mas que injusto. Eu perguntei para ela, mas e se eu colocar solteira? Aí então, ela falou, não, se você colocar solteira e acontecer algum sinistro, vai dar inconsistência nos dados e você pode não ser ressarcida, se acontecer alguma coisa. Eu falei, cara, eu me senti totalmente acuada naquela situação. E depois eu falei para ela, e se eu mantiver casada? Daí ela falou, também vai dar inconsistência se houver alguma coisa. Porque se você, não está correto. E eu fiquei pensando naquilo, eu falei, ainda conversando com ela, né, eu falei, mas qual é o fundamento que tem por detrás disso? De você... Casada, você então é mais barato. Divorciado, você é mais caro. Qual é o fundamento que tem por detrás disso? Eu já sabia, né, mais ou menos assim a resposta, né, mas eu queria ver se ela tinha alguma fundamentação. E daí ela falou para mim, olha, Surya, eu também não sei. Eu só sei que a gente atende ao sistema, a gente coloca aqui no sistema e o sistema já dá pronto o cálculo. E eu ainda comentei e falei assim, olha, não é justo, né? Ela falou, também concordo com você, não é justo porque, de uma forma geral, as mulheres, elas são mais criteriosas na direção, elas são mais cuidadosas na direção. E inclusive os índices de sinistro, né? Consta que a maior parte acontece com o homem no volante. As mulheres pouco acontece que vamos falar assim, que a culpa, né, seja efetivamente da mulher. E eu fiquei pensando nisso, falei, cara, vou pagar um preço maior para eu considerar na minha proposta de que para eu pagar aquele valor, eu vou ter que pagar mais caro para poder resgatar o preço da minha liberdade. Daí eu fiquei pensando, falei, cara, você não pode mais nem ser divorciada, você não pode mais nem fazer as suas escolhas. Isso me levou numa série de questionamentos, numa série de reflexões a respeito disso. E daí me veio pensando justamente nessas questões com relação ao machismo.
ao machismo no sentido sistêmico, no qual nós vivenciamos. Quando a gente fala em machismo, a gente está pensando, por exemplo, que o machismo só vem na questão machismo, é alguma coisa com relação ao macho. Mas é o macho, né, como vocês já ouviram as nossas irmãs aí tá falando, o machismo é o que está dentro de nós, tanto homem quanto mulheres. Que nós vivenciamos um sistema no qual nós somos cerceados de nossa própria escolha, da nossa própria liberdade. Então, o machismo, no meu olhar, é quando nós temos, por exemplo, a nossa liberdade tolhida. É quando dentro de uma relação de poder, ele tem a ver para mim com uma relação de poder. Quando a questão com o poder, que você não tem a sua escolha e você se submete a uma situação, a uma determinada situação, para que você obtenha alguma coisa naquele momento. E você é cerceada, você não pode ser verdadeira. Por exemplo, lá no meu seguro, se eu colocasse a verdade, como eu de fato coloquei, que eu era divorciada, eu paguei um preço mais caro, eu paguei um preço mais alto por isso. É a mesma coisa. Se eu coloco uma informação, então quando eu coloco alguma informação que não é real, eu posso obter vantagem sobre isso, entretanto eu fico refém dessa situação. Mas eu tive que vender uma parte, eu tive que omitir uma parte minha, eu tive que omitir alguma coisa para me beneficiar, porque eu precisava de determinada coisa, aí eu omiti isso, eu não fui verdadeira na minha essência e eu fico refém dessa questão. E quando eu fico refém, eu vou pagar um preço por isso, porque isso vai ser me cobrado de uma outra forma. Então, às vezes, o preço do resgate não é só um valor financeiro, ele também às vezes é um valor emocional que nós pagamos, é um valor de você ficar separado dos seus do seu filho, dos seus filhos, é um preço de alguma situação que você manifesta, de alguma doença que você manifesta no seu físico, e você vai pagando esses valores por questões na qual você se colocou refém de uma situação. Vou dar mais alguns exemplos para vocês, né, de constatação dessa questão dessa observação do machismo, dessa observação do quão a gente fica refém da situação por questões de sobrevivência. Assim, principalmente em questões, para mim, com relações a trabalho, por exemplo. Quando eu comecei, já estava no mercado de trabalho, procurando outras situações de trabalho, eu passei, né, ia para entrevistas, né. Uma vez eu fui para uma entrevista e eu, precisando de trabalho, era uma época que a gente estava assim, com o mercado de trabalho bastante difícil, a gente estava passando por uma assim, final de 80, começo de 90, a gente estava assim, 88 foi uma fase muito difícil para a gente aqui no Brasil, no mundo de uma forma geral, especialmente a gente estava vivendo uma fase de recessão muito grande. E eu estava buscando, né, uma outra colocação para eu poder, condições para eu poder de trabalho, para eu ter as minhas necessidades atendidas, né, saldar, pagar minhas contas, né. E daí eu fui numa entrevista. E quando eu fui nessa entrevista, eu fiquei 4 horas esperando para ser entrevistada. Eu precisava daquele emprego, eu estava precisando de um trabalho. Eu ia ser, né, aquele dia eu estava no momento da entrevista que ia passar pelo diretor lá da empresa, né? E eu cheguei e eu fiquei lá esperando. Estava com o horário marcado, ainda a menina da agência tinha falado, olha, tem que chegar no horário, bababi, bababó. E, né, todas aquelas etiquetas com relação à entrevista e tal, né. Daí eu cheguei e fiquei lá, esperando, deu 1 hora. Olha, você aguarda mais um pouco porque o diretor está assim, 2 horas, 3 horas, 4 horas eu fiquei esperando para ser entrevistada.
aquilo foi me causando, eu fiquei ali, foi me causando uma revolta tão grande, eu sentada lá aguardando. E eu ficava assim me questionando, né? Por que eu não pego a minha bolsa e simplesmente vou embora? Por que eu não falo, eu não preciso me submeter a isso? Eu não preciso ficar, eu não preciso me tirar a minha dignidade de que eu fique aqui esperando tudo isso. Mas enfim, eu precisava daquele emprego, daquela promessa de que eu fosse, que nem era ainda uma condição de que era garantia que eu fosse ter aquele emprego. E eu fiquei lá. A hora que eu fui, eu me senti desrespeitada, me senti indignada, me senti rebaixada, me senti todas as coisas que poderia imaginar. E eu fui, depois de 4 horas, eu fui chamada lá para a sala, né, para entrevista. E daí o diretor olhou assim, tipo, para minha cara, né? E falou assim, tá, olhou para o currículo, tá, fez ali umas 3 perguntas e tipo assim, deu a mínima. E eu saí, né, daí terminou tal, fui embora. Mas a hora que eu saí da sala, lá daquele diretor, para mim já veio falando assim, eu já tinha me colocado, eu falei assim, eu não quero ficar neste lugar, eu não quero trabalhar neste lugar. E era de uma grande empresa, e eu saí e fui embora. Mas aqui dentro de mim aqui ficou aquela dor. E isso foi acumulando em várias outras situações. E são essas coisinhas que vão acontecendo na nossa vida e que vão ficando dentro de nós. Vão acumulando aqui dentro. E ela vai por umas caixinhas que a gente vai colocando. E a gente não se dá conta naquele momento do quanto a gente vai ficando ferido com isso. Outra situação, para uma entrevista de emprego, eu cheguei numa entrevista e eu fui vestida de calça, né? Tava com um terninho, né? Fui vestida de calça. A hora que eu entrei na sala para ser entrevistada, o entrevistador olhou para mim, já era da empresa, né? Ele assim, a primeira coisa, mal me cumprimentou. E ele falou assim, aqui nessa empresa a gente só admite mulheres de saia. Sabe quando, naquele momento, me veio uma dor tão grande assim no meu peito. E eu pensei, né, dei aquele sorriso amarelo, porque no fundo a vontade mesmo era de falar, meu, tu cata esse emprego, tu cata tudo que você tem aqui e, sabe, é isso mesmo que vocês pensaram, que é o que deu vontade de falar. Mas eu precisava do emprego. A minha necessidade fez eu tolher essa liberdade e até a vontade de falar para ele aquilo que eu tive vontade de dizer. Eu engoli. Eu dei um sorrisinho amarelo, sabe, aquela coisa assim. Troquei ali umas 3 palavras com a pessoa e fui embora. Mas fui embora me sentindo muito mal, porque eu tive que engolir aquilo. Eu tive que botar literalmente toda a minha capacidade, todo o meu orgulho, toda a minha dignidade. Tipo assim, botar o rabinho no meio das pernas e ir embora. E assim foram várias outras coisas acontecendo ao longo da vida. Até que chega um momento que eu fui me dando conta de todas essas questões. E o quanto isso foi dentro de mim me machucando. O quanto foi me cerceando a minha liberdade, o quanto foi cerceando a minha expressão, a minha porção de que eu tenha condições e capacidade
de fazer as coisas por mim, de eu poder de poder me expressar e não ser enquadrada dentro de um padrão, dentro de uma forma no qual você é roubado de você, por conta da sua necessidade, é roubado isso de você. Então, quando eu trago falando o preço do resgate, né, o valor, o preço que a gente paga, porque a gente vai ficando refém dessas situações. Nós vamos nos aprisionando, porque a gente não expressa aquilo que realmente, aquela vontade, aquele desejo, por conta das nossas necessidades, de questões de sobrevivência. A gente vai pagando um preço alto por isso. De você ser você, de você expressar a sua essência, de você expressar aquilo que realmente você está sentindo. Nós deixamos de ser nós mesmos por conta das nossas necessidades. E daí a gente vai pagando esse preço. Então eu não posso mais ser divorciada? Eu pago um preço mais alto porque eu sou divorciada? Porque supostamente, se eu sou casada, eu tenho ali uma pessoa que me garante, que me banca. Eu tenho ali uma pessoa que tem um suporte e eu, por mim mesma, eu não tenho condições de fazer isso? Parece que a gente vai ficando esquartejada da nossa capacidade de viver. Nós vamos ficando esquartejada, alijada da nossa capacidade de ir para um trabalho e fazer as nossas coisas dignamente e receber dignamente por aquilo que nós fazemos, que é a nossa competência. Então, o preço que nós pagamos é o preço de, por exemplo, quantas mulheres nós vemos no mercado, que referência a gente tem no mercado de mulheres que estão, por exemplo, num topo de comando. Assim, consciente, mulheres conscientes. Porque às vezes a gente vê mulheres, mas também estão vivenciando em situações, ocupando um perfil masculino, replicando o mesmo padrão de poder do masculino. Eu não digo masculino no sentido homem, porque os homens também estão vivenciando e passando pelas mesmas questões. Mas é isso que está dentro de nós. São essas questões de cerceamento, de liberdade das nossas próprias escolhas e expressão da nossa própria competência, da nossa essência, das nossas potencialidades, das nossas escolhas. Então é neste lugar que eu convido a cada um de nós a essa reflexão, o quanto nós deixamos de ser nós mesmas, de expressar a nossa potencialidade, a nossa capacidade, por questões de, vamos chamar, fragilidades que a gente acha, ou que é colocado dentro de nós, por repetições de padrões, que nós não temos capacidade. Quantas mulheres a gente observa? Eu estava pensando em termos de referência. Hoje você pega, por exemplo, aí quantas mulheres a gente vê falando, que traz modelos para a gente realmente modelos de referência, que está ali inteira, que não teve que, olha, batalhar, lutar, ralar, para poder conseguir
ser vista. Fala, nossa, essa pessoa, olha que modelo, eu posso me inspirar nesse modelo. Quantas a gente realmente vê? Quantas mulheres você observa, por exemplo, que continuam? Então, assim, continua à margem, continua. Você vai ver lá os modelos. Você vê, por exemplo, um modelo de profissional. Vamos lá, você pega um médico. Você vai ver que abaixo do médico é uma enfermeira. E daí, num modelo, hoje a gente tem vários profissionais, não tem nada contra. Não estamos falando no sentido de contra, mas é constatação da nossa realidade. Você pega um médico, você vai ver embaixo a enfermeira. Parece que tem um grau, uma hierarquia. Ou todos os outros vêm embaixo. E você não valida que tem a mesma condição, que tem a mesma possibilidade e tem a mesma potencialidade de você expressar tudo aquilo que vem dentro de você. Por uma questão de uma desigualdade dentro do próprio sistema. E para você resgatar isso, você paga um preço alto. Quantas mulheres não têm jornada duplas, triplas, jornadas quádruplas de trabalho? Por quê? Porque teve que se submeter a um padrão de hierarquia que a desqualifica. E daí para ela poder colocar o valor dela, para ela colocar ser ela tem que buscar e trabalhar. Daí fica, tem que trabalhar, tem que trabalhar. Mas às vezes o trabalho é muito. E daí vem aquela fadiga, aquela exaustão, porque você está tendo que provar muita coisa. Na verdade, o provar é aquilo que você ficou refém. Esse provar é o preço que você está pagando. A fadiga, a exaustão é o preço que a gente está pagando. Então, tem muitas questões neste sentido que nós estamos buscando para nos resgatar. E esse resgate é esse preço que nós pagamos para nós trazermos de volta quem somos nós, o nosso poder. E por que a gente se perdeu, se permitiu a isso? Às vezes a gente nem sabe explicar. Porque isso já vem de uma forma, a gente já recebeu isso lá atrás, já recebemos de nossos pais, já recebemos da nossa mãe, já recebemos dos nossos ancestrais, já recebemos o modelo que nós vivenciamos socialmente. E quando a gente começa a constatar isso, quando você começa a constatar que tu está pagando mais caro para ser quem você realmente é, quando a gente começa a cair esse véu de dentro de nós, a tirar essas máscaras, às vezes a gente tem vergonha de olhar para aquilo. A gente tem vergonha às vezes de ver que você está endividado. Você tem vergonha de que você está sem dinheiro. Tem vergonha às vezes de poder compartilhar. Por quê? Porque a gente foi alijado de olhar para tudo isso. De sermos educadas, mas nós mesmos nas nossas condições, nas nossas potencialidades. E às vezes a gente tem vergonha.
E daí eu falo para vocês assim, como eu falo para mim, falando para vocês, eu estou falando para mim mesma. A primeira coisa é constatar, é olhar para a gente e constatar a situação, tirar uma fotografia do nosso momento, da nossa realidade, do momento no qual eu me encontro. E olhar para essa fotografia e olhar para você, aonde é que você está pagando preço alto por isso. Naquele momento eu constatei que eu estava pagando um preço alto pela minha liberdade de estar divorciada. Como se eu precisasse de ter ali alguma coisa, alguém me respaldando, porque eu não tinha capacidade por mim mesma de fazer as minhas coisas. E quando você vai, então você tirar essa fotografia e ver em que pontos da vida eu estou sendo cerceado da minha liberdade, de eu expressar quem eu sou, de expressar as minhas potencialidades. E quando eu tiro essa fotografia, vamos lá que para mim caiu essa ficha com relação ao meu estado civil. Vamos aqui para outros, caia com relação à sua maternidade. Você foi cerceado com relação à sua maternidade. E você tirando isso, você olhar para isso, constatando, você vai buscar meios. Porque a primeira coisa você tem que constatar. A segunda coisa, você tem que aceitar. E quando você aceita, você vai buscar meios para que você saia dessa condição. É assim? Lógico que não. É um passo por vez. Mas também tem uma outra questão, que quando a gente busca e a gente chega de um passo por vez, a gente busca uma rede de apoio, porque a gente não sai sozinha. Quando a gente busca uma rede de apoio, que são outras pessoas, às vezes a gente precisa de ir para um terapeuta, de ir para um psicólogo, às vezes a gente não dá conta. A gente precisa trocar entre mulheres e de aprender, e ter falar assim, olha, e de aprender a como que eu posso me reorganizar, me reestruturar, como que eu posso a buscar essas partes minhas na qual eu tive que me alienar, na qual eu tive que vender, na qual eu tive que me corromper por conta das minhas necessidades. E a gente não ter vergonha. É lógico que tem algumas questões que são muito doloridas. Mas quando a gente constata isso, e a gente vai aos poucos, porque se a gente tira isso de vez, é que nem um processo de adicção. Essas alienações que nós passamos, elas é que nem um processo de adicção. Você faz uma vez, outra vez, você fica dependente. Quando você tira aquilo, a dependência, ele starta dentro de nós, é um processo dentro de nós que starta o nosso sistema de compensação. E quando nós tiramos esse sistema de compensação, aquilo que dava aquela sustentação para a gente, quando a gente tira aquilo, a gente fica manco. A gente entra numa síndrome de abstinência. E a gente às vezes quer voltar para aquilo, porque você fala, não sei mais lidar com isso. E a gente fica em crise de abstinência. Por isso que as redes de apoio são muito importantes. Porque nós estamos restaurando nosso processo interno, esse mundo interno. A gente vai buscando
Então a gente fica meio manco, a gente busca a rede de apoio que vai nos ajudando a fortalecer esse mecanismo interno. Para nós, vamos buscando os nossos valores, porque a gente está pagando um preço. A gente está pagando um preço da separação dos filhos, a gente está pagando um preço de ficar sem dinheiro, a gente está pagando um preço de ficar longe da família. Vários preços nós estamos pagando, de doença manifestada. São vários preços. Então a gente fazendo esse resgate dentro de nós. Então fica esse convite para vocês, para refletir qual é o preço que você está pagando para se auto-resgatar. Qual é o preço que você está tendo que lidar para poder trazer você de volta? Ficamos por aqui. Eu vejo você. Jaya Ho.